Efésios capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Amém? Diz assim: Por esta razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Verso 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Verso 6. Significando que mediante o evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Verso 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por esta razão, verso 14, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Um capítulo da Bíblia poderoso, maravilhoso. Temos que entender que a carta aos Efésios foi escrita por Paulo. Paulo se encontrava preso, como nós lemos lá no verso 1, no verso 4 vai dizer a mesma coisa. Muitos teólogos dizem que a carta de Efésios foi escrita no mesmo período da carta de Colossenses e mais uma outra carta, porque era o período onde Paulo esteve prisioneiro, e ali o Senhor revelou, o Espírito Santo ali inspirou a vida de Paulo para que ele escrevesse
esse texto da palavra de Deus, que hoje é usado aí em muitos locais, em muitas igrejas. Então veja, aquele homem está preso, e aquele homem ele não nega que ele está preso, ele afirma ali que ele estava preso, que ele sabia a responsabilidade que ele tinha em Jesus. Porém, eu quero chamar aqui a sua atenção para 3 pontos. O evangelho foi revelado, o plano redentor foi revelado a Paulo. Paulo está falando aqui, gente, olha, aquilo que estava oculto, aquilo que não foi revelado em outro tempo, em outras gerações, foi revelado agora. O que era este mistério? Era o evangelho. Era o plano redentor de Deus através de Cristo Jesus. E é interessante que quando Paulo traz esta revelação, quando Paulo traz este mistério aqui aos Efésios, ele se encontrava preso. Ou seja, ele fala aqui em determinado momento que a graça alcançou ele num momento muito difícil. O estado que ele alcançava não era um estado bom, irmãos. Imagina, ele era um perseguidor da igreja, ele até se nomeia aqui como o menor dos santos, o menor dos apóstolos. Ele fala, quando a graça me alcançou, eu era alguém terrível. Mas esse plano redentor transformou a minha vida, mudou a minha vida. E aí ele fala, além de ele falar deste mistério que estava oculto, que era o plano redentor de Deus, e que ele sendo menor, a graça alcançou ele no momento em que ele era um perseguidor da igreja, onde ele matou vidas. E aí ele fala que essa revelação veio ministrada pelo poder do Espírito Santo. Dentro deste contexto aqui desta carta, eu quero trabalhar 3 pontos com a igreja. O primeiro ponto está aqui no verso 10, amada igreja. Acompanha comigo aqui. A intenção desta graça não era só ser um plano redentor de salvar. Olha só, a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. Verso 11. De acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pera aí, irmãos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, a intenção dessa graça não foi só trazer redenção, salvação, mas era que, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, a sabedoria de Deus é algo tão grande que ela tem multiformas, multimaneiras. Ela não tem só um formato, só uma regrinha. Ela não age só de um jeito. Ela é multiforme, ela é ampla. Então, Paulo está falando que é a graça que trouxe essa redenção. Além disso, ela fez com que, mediante a igreja, que é eu e você, esta multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de poderes e autoridade nas regiões celestiais. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão, minha irmã, a igreja é importante. A igreja é importante, porque por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, olha só, a intenção desta graça, olha só, o favor imerecido de Deus, além de nos salvar e nos fazer igreja, esta graça fez que, mediante a igreja, esta multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida lá no mundo espiritual. O que eu aprendo com isso? A igreja é importante. A igreja é fundamental para derrotar as trevas, para transformar vidas, para mudar contextos, para operar em cenários. Amados irmãos, quando a igreja nasceu lá no período primitivo, foi algo poderoso, foi algo maravilhoso. O evangelho começou a ser anunciado, a igreja sendo perseguida, a igreja crescendo, pessoas sendo curadas, mortos sendo ressuscitados,
doentes sendo curados. O contexto do início da igreja foi um contexto de poder, irmãos. Por quê? Porque a intenção da graça de Deus não foi só salvar, mas que mediante esta igreja, dessas pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, a multiforme sabedoria de Deus, Deus se tornasse conhecido diante dos povos, Deus se tornasse conhecido diante das religiões, das seitas, das pessoas que tinham uma história de vida destruída, das pessoas que viviam uma religião na sua vida, das pessoas que eram enganadas por seitas e religiões. Então a igreja é importante, a igreja é fundamental, a igreja faz parte do eterno plano de Deus. Olha lá no verso 11, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, a igreja faz parte do plano de Deus de salvar o homem, de libertar o homem, de curar o homem, de realizar a obra do evangelho que estava oculto na vida do homem. A amada igreja de Jesus, preste atenção, a igreja é a resposta de Deus para o mundo espiritual. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, vírgula, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, a igreja é importante, a igreja é fundamental, a igreja faz parte do plano de Deus, a igreja é a resposta de Deus para o mundo espiritual, a igreja proclama salvação, libertação e mudança de vida. Eu e você temos que valorizar a igreja. Eu e você temos que amar a igreja. Eu e você temos que respeitar a igreja. Eu e você temos que dedicar tempo à igreja. A igreja primitiva gastava tempo à igreja. Eles iam ao templo, eles viviam no templo. Nós não podemos perder este entendimento que a graça de Deus, Deus trouxe, conhecida esta graça, o seu plano redentor de salvar a humanidade, e a igreja faz parte deste plano. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. A igreja é a resposta de Deus para o mundo espiritual, para as trevas. A igreja é importante. A igreja é fundamental. Escreve aí no chat se você puder. A igreja é importante. A igreja é fundamental. A igreja é a resposta de Deus. Em nome de Jesus, meus irmãos, nós temos que ter esta compreensão neste ano de 2022. A igreja é importante. A igreja é fundamental. A intenção desta graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Ori alamashori cantalamashori andalamalashe. Aleluia, aleluia, Jesus, a igreja é importante, nós somos a igreja, nós somos a resposta no mundo espiritual contra as trevas, nós somos a resposta que o mundo precisa, irmãos. As pessoas estão em desespero, estão em pânico, estão confusas, estão oprimidas, mas eu e você somos a igreja, eu e você manifestamos a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia, aleluia, a igreja é importante, a igreja é fundamental, a igreja é a resposta de Deus para o mundo, a igreja é a resposta de Deus para o mundo espiritual, a igreja proclama salvação, vida, restauração, santificação, mudança de vida, é a igreja, é a igreja, é a igreja, aleluia, é a igreja. Segundo ponto, verso de número 12. Por meio de quem temos acesso livre. Eu vou repetir. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Eu vou ler de novo. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Repita comigo, livre acesso a Deus. Agora eu vou ler. Em confiança pela fé nele. Meu Deus. Amados irmãos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Temos livre acesso
a Deus em confiança pela fé nele. Irmãos, às vezes as pessoas se acham tão longe de Deus, mas porque a fé está fraquinha. Precisamos renovar a nossa fé. E como isso é possível, pastor? Porque você tem livre acesso a Deus. Você pode ajoelhar onde você quiser, onde você estiver, levantar a mão para você e falar: Deus, me renova. Deus, me fortalece. Pastor, a igreja é importante. Eu tenho livre acesso a Deus por meio da fé. E muitas vezes eu me acho tão longe de Deus porque a minha fé está fraquinha. Mas eu tenho livre acesso a Deus. E por ter livre acesso a Deus, eu sou renovado. Isso é poderoso, irmãos. Você tem livre acesso a Deus. Deus renova a minha fé, Deus renova o meu ânimo, Deus me dá graça, Deus me dá força, Deus, eu e você podemos buscar a Deus em qualquer momento, em qualquer situação, porque temos livre acesso. Irmãos, presta atenção aqui. A Bíblia diz que o justo vive da fé. Presta atenção. A vida da fé te conduz a viver um relacionamento com Deus. Religião nenhuma, seita nenhuma, filosofia nenhuma de vida vai fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O Evangelho nos dá livre acesso para termos um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. Deus está pedindo neste ano para eu e você viver em espírito. E como é possível? Nós somos igreja. Como é possível? Temos livre acesso a Deus. Você tem livre acesso a ter um relacionamento diferente com Deus este ano, igreja. Eu vou repetir. Eu e você temos livre acesso a Deus para termos um relacionamento diferente com Deus, um relacionamento de experiência, um relacionamento de poder, um relacionamento de graça, não um relacionamento de religião, não um relacionamento pesado, não um relacionamento que é difícil, que é longe, que é inacessível. Não, irmãos, eu e você podemos ter um relacionamento acessível, eu e você podemos ter um relacionamento próximo de Deus, porque o acesso está livre. Declare aí na tua casa: o acesso está livre. Eu posso ter um relacionamento com Deus. Eu quero ter um relacionamento diferente com Deus. Declare aí na tua casa: eu quero ter um relacionamento diferente com Deus este ano. E por que eu vou ter? Porque eu estou entendendo, eu estou compreendendo que eu sou igreja. E que a igreja é a resposta no mundo espiritual. E eu sou livre para ter esse relacionamento com Deus, porque a vida da fé me conduz a ter um relacionamento com Deus. Mas por que eu não tenho? Porque a minha fé está fraquinha. Porque a minha fé está fraquinha? Porque eu estou buscando pouco. Porque eu estou ouvindo pouco a palavra de Deus. Porque eu estou indo pouco à igreja. A igreja é importante, a igreja é fundamental. Eu e você temos livre acesso. Livre acesso. Aleluia. Aleluia. Livre acesso. Livre acesso. Livre acesso. Eu queria aqui para o terceiro ponto. Olha o que você precisa fazer aqui. Eu já falei. A gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa ir para a igreja. Mas Paulo traz um ponto aqui poderoso. Se eu tenho livre acesso, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Verso de número 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para mim. Irmãos, ele estava preso por pregar o evangelho, por ter levado Jesus para as pessoas. E ele está falando: gente, não desanima. Não desanima. Verso 14. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça
no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Espera aí, eu sou a igreja é a resposta de Deus para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Eu tenho livre acesso porque a vida na fé, ela me conduz a ter um relacionamento com Deus e é livre esse relacionamento. Porém, a Bíblia está falando que para mim ser fortalecido, eu tenho que orar. Olha o que Paulo está falando. Olha, para vocês não desanimar, porque eu estou preso, eu estou me pondo de joelho. E eu vou orar no nome daquele que tem a família no céu e na terra. E eu vou orar para ele por meio da gloriosa riqueza que ele tem, que ele venha fortalecer vocês lá no interior, lá no íntimo de vocês, com poder através do Espírito Santo. Igreja, quer viver pelo Espírito? Quer viver pelo Espírito? Ore e peça para Deus te fortalecer. Você tem acesso livre, você é a igreja. Eu e você somos a igreja e temos acesso livre. Meu irmão, pede para Deus te fortalecer. E sabe o que é lindo aqui também, irmãos? Além de eu pedir para Deus me fortalecer, eu posso orar para Deus fortalecer você. Porque é o que Paulo está falando aqui, ó. Eu vou orar para Deus fortalecer o íntimo de vocês com o poder do Espírito Santo. Você está entendendo isso, meu irmão? Eu oro por você, você ora por mim. Deus, fortalece a Jane, fortalece o pastor Evanir, fortalece a obreira Elane, fortalece o Luiz, a Margarete, a Vitória, a Verônica, o Paulo, a Dirma, o Vitor, o Du, a Karina. Fortalece, Senhor, a irmã Isa. Fortalece a irmã Sueli. Fortalece a Vera e a Bruna. Fortalece o João Bosco e a Ana. Fortalece a Ana, o irmão Afonso, a Vanessa, a Júlia. Em nome de Jesus. Vai fortalecendo a Wanda, vai fortalecendo a Elaine, a Eliane, o Eliandro, Senhor, o Júlio, vai fortalecendo a Eliane, o Fernando Emanuel, a Maria Guerra, vai fortalecendo o Senhor Jesus, o Felipe, a Elia, a Maria Heloísa, a Tânia, a minha esposa, o Felipe, vai fortalecendo Jesus, vai fortalecendo a Edicleia, a vida, Senhor Jesus, da Yasmin, vai fortalecendo a vida da Célia, do Jorge, do Samuel, vai fortalecendo a Lilian, o Edson, vai fortalecendo a Eugênia, a Rafinha, o Enzo, vai fortalecendo o Senhor, a Maria de Paula, vai fortalecendo a Paula Mendes, o Harley, vai fortalecendo o Gabriel, a Bárbara, vai fortalecendo o Senhor, a Silvânia, a sua família, vai fortalecendo, Deus. O Bruno, a Jane, o João, a Ivonete, fortalece, Deus, fortalece. Está entendendo, crente? Está entendendo? Somos a igreja. Temos livre acesso. Só que nós temos que orar e pedir para o Pai, que tem o nome em toda a família no céu e na terra. O Deus tem toda a autoridade, que eu tenho livre acesso. Eu oro para Ele me fortalecer no poder do Espírito Santo. Eu oro para Ele fortalecer a minha família no poder do Espírito Santo. Eu oro para Ele fortalecer os meus irmãos e a minha igreja, o meu pastor, no poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Amada igreja, ano de viver pelo Espírito. Só que eu tenho que entender o valor e o poder que a igreja tem. Que eu tenho livre acesso. E que quando eu me ajoelho para orar, eu estou orando para o Deus Todo-Poderoso, que eu tenho livre acesso. E eu peço para Ele fortalecer no poder do Espírito Santo. Esta palavra poder no grego, dunamis, gerador de poder, ação de poder, é como se fosse uma dinamita que explode mesmo, irmãos. É uma ação poderosa do Espírito Santo. Você está desanimado, meu irmão? Você está desanimado, minha irmã? Nós vamos orar hoje aqui para Deus te fortalecer. Você está no seu dia a dia ali, ó. Ora para Deus te fortalecer. Você está num sentimento ruim num determinado dia da semana? Ora para Deus te fortalecer. Você é a igreja, você tem livre acesso. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Vamos, abre comigo lá para a gente fechar. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. 2 Tessalonicenses 3, 3. Amém? Diz assim, olha que lindo, igreja. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Eu vou ler de novo. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Tem lá Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O nosso Deus é o Deus que nos fortalece no poder do Espírito Santo. Vivendo pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua saída, a tua volta. Que o Senhor te abençoe onde você estiver. Que onde você colocar a palma das mãos e a planta dos pés, que seja uma bênção, que prospere em nome de Jesus.